é que é o seu nome mesmo? Daniel Robert Fusati Orozco. Robert, como? Daniel Robert Fusati Orozco. Fusati? É. Orozco. Certo. Daniel, quantos anos você tem? Tenho 16. 16. Acabou de fazer? Acabei. Vou fazer 17 sexta-feira agora. Vai fazer 17 sexta-feira agora. Você começou a estudar nessa escola faz muito tempo? Faz tempo, sim. Você estudou aqui desde o primeiro ano ou entrou depois? Estudei desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano? Aham. Você lembra da escola? Lembro, sim. O que é que você lembra dessa escola? Lembro que... até a quinta série eu fui bem nos estudos. Daí chegou uma parte que eu já não quis estudar, quis dar trabalho do professor. Mas isso daí foi uma rotina minha. Eu me arrependo de ter feito bagunça só. Você se arrepende? Aham. Mas faz parte, né? É a vida. A vida é assim, cara. A gente tem fase. Chega na fase do adolescente, a gente começa a querer liberdade, mas depois amadurece. O corpo vai amadurecendo. Você terminou de estudar? Ainda não. Eu parei de estudar. Você parou no em que ano? primeiro ano. No primeiro o quê? Primeiro ano do colegial. Do colegial. Então você terminou o Fundamental. fundamental. Então já foi um grande avanço. Eu acho que está na hora de pensar em voltar a estudar. Vou voltar a partir de junho. De junho? É. Legal. Sabe? Porque estudar é dedicação. E o que a gente não aprendeu, a gente aprende. E a gente aprende a estudar, que é o mais importante. Eu tenho a impressão que o que a gente ensina aqui nessa escola não é tanto conteúdos, porque eles são muito crianças, são muito novinhos. O que que eles gostam tanto de vir aqui, como você está vindo aqui de novo, é porque ensina a viver e ensina a se relacionar com os outros, ensina a aprender a estudar, que é o fundamental. E a partir daí são os fundamentos. Eles falam ensino fundamental, os alicerces de uma casa. Né? Talvez seja por isso que vocês nunca esquecem, porque é muito comum ex-alunos nossos voltarem aqui para ver a gente. A relação que a maioria de nós tem com vocês é como se fosse filho mesmo. Filho dá trabalho. Tem um poeta que fala, mas filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-lo? Que é o Vinícius de Moraes. Então, a gente vai envelhecer de qualquer jeito. Vai ter preocupação de qualquer jeito. Então, por que não formando outros seres, né? Eu tenho filha, me deu muito trabalho também na adolescência, agora ela está na universidade. Mas eu assumi isso. Passar pela vida sem ter filhos, não vale a pena. No meu caso, foi isso. E dar aula para mim é como se eu estivesse em contato com muitos filhos. Claro que não igual a sua mãe, igual ao seu pai, porque o seu pai e a sua mãe ficam com vocês 24 horas por dia, eu só posso ficar algumas horas. Mas é uma maneira de ajudar pai e mãe, mas de uma maneira diferente, porque meu papel aqui não é ser pai, né? É ser professor, mas eu sei que adolescente olha para a gente e vê a gente quase como um pai. Então a gente está com a responsabilidade de ajudar a formar para a vida. Você entendeu? Às vezes a gente fala para vocês coisas que na época vocês não podem entender, mas estava falando com uma colega nossa, é como se fosse uma bomba relógio, a gente coloca ali, porque quando ele amadurecer, ele vai lembrar o que a gente disse, aí ele vai agradecer porque a gente disse. Pior é quem não tem ninguém que possa dizer, né? E amar às vezes é dizer não faça isso, não é deixar fazer tudo o que quer. É como o pai, né? Pai, quando for pai, você vai entender isso. Quando você tiver suas crianças, eles vão querer fazer tudo, vão querer colocar o dedinho na tomada de elétrica, mas você vai lá, tira, ele vai chorar, vai espernear, mas você quer o bem dele, por isso que não vai deixar que ele coloque o dedo na tomada elétrica. Então, no momento ele vai chorar, mas depois que ele for grande, ele vai agradecer, ainda bem que o Senhor não deixou. Minha filha disse isso, sabia? E quando ela me dava trabalho, ela dizia, quando eu não podia mais com ela, ela dizia, mas por que o Senhor não foi mais? Entendeu? Ela não queria que eu desse limite. Hoje,
Às vezes eu não conseguia, porque o adolescente tem uma força grande, viu? Até biológica, força física, e força de vontade, tem a vontade férrea, né? Mas às vezes a gente não consegue. Mas ela é que me disse, o senhor devia ter proibido, como se ela obedecesse. Mas olha que interessante, né? Então valeu a pena eu ter sofrido, porque ela hoje percebe que alguém se importava com ela. No momento não, ela ficou com muita raiva de mim. Isso acontece aqui. Então espero que você lembre disso. A educação serve para uma porção de coisas, inclusive para nos ensinar a viver. Eu me lembro até hoje, olha, eu tenho 54 anos, de professores que eu tive na sexta série. Não esqueço nunca. Que me ensinaram coisas que ainda são válidas para mim. E de certa forma, quando eu dou aula, parece que eu estou dando aula para mim mesmo. Porque eu vejo os meninos com 12 anos, eu vejo quando eu tinha a mesma idade deles. Então eu faço com eles aquilo que muitos fizeram comigo e às vezes coisas que eu gostaria que tivessem feito comigo e ninguém fez. Entendeu? Então eu agradeço porque você teve coragem de vir aqui nos ver e coragem de dar esse depoimento. Obrigado, viu?